Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e a sugestão do vídeo de hoje veio de um colaborador nosso me mandou lá no WhatsApp exatamente essa mensagem aí. Aí, Daniel, um vídeo maneiro seria por que o dólar está sempre mais caro? E aí a gente vai aproveitar esse vídeo de hoje para responder por que o dólar está sempre mais caro. Claro que sempre amparado em estudos e com uma planilha para vocês conseguirem observar toda essa variação cambial aí, tá? Logo depois da vinheta a gente já começa. Como sempre, é muito importante que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais com os amigos, às vezes até compartilha lá no Instagram e marca o nosso perfil, arroba dica de hoje, _7, porque é sempre importante para esse vídeo crescer. Logo depois da vinheta, a gente já começa. Eu quero aproveitar nesse início de vídeo para dar um recadinho para vocês, porque agora, nos dias 21, 22 e 23 de janeiro, a gente vai começar um workshop, como a gente sempre faz, né? Muito material gratuito para que vocês possam ter cada vez mais noção de mercado. E dentro desse workshop a gente vai fazer a venda do Renda Total, tá? E aí o que a gente acaba falando aí nesse workshop? A gente vai falar da importância de você conseguir aumentar a tua geração de renda nesse momento que a bolsa está em queda. Porque nesse momento que a bolsa está em queda, você consegue comprar seja fundos imobiliários, seja títulos públicos, privados também, ou sejam ações por preços menores. Tá? Então hoje você consegue comprar Itaúsa a 8 e pouco, e Bradesco a 11 e pouco, Banco ABC a 19 e pouco. Você não está pagando R$15, R$11 e 20 e poucos reais, respectivamente, por exemplo. Você compra um título IPCA+, 2045 a R$1.000 e não a R$1.600. Então você gasta muito menos para conseguir a mesma renda, ou você, com o mesmo investimento, você consegue mais renda. Então isso é um pouquinho do que a gente vai falar nesse workshop, não perca, tá? Em breve a gente vai colocar aqui embaixo nos links da descrição para que vocês saibam como se inscrever para fazer parte desse workshop. Quem tiver inscrito ainda vai receber alguns brindes de vídeos gratuitos. Bom, agora vamos falar sobre o dólar aqui, que é o nosso assunto de hoje, né? Por que o dólar fica sempre mais caro? Essa, na verdade, é uma sensação que as pessoas têm, porque o dólar ele acaba tendo períodos de queda que são bem devagarzinho e ele tem períodos de alta que são muito bruscos, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui no gráfico que eu acabei tabulando e vocês vão perceber que as janelas que têm alta de dólar mais forte, elas são janelas curtas, tá? Então o que a gente tem aqui primeiramente desde 1994? Tá? A gente tem algumas janelas de alta, todas elas com uma explicação. Aqui, por exemplo, foi a maxi desvalorização cambial. O Brasil ele adotou no início do Plano Real um câmbio fixo de 1 para 1. Depois ele viu que isso não ia dar certo, então ele começou a trabalhar com bandas cambiais aqui até 98, iníciozinho de 99. E aí, em janeiro de 99 a gente tem a maxi desvalorização do real. Então, a partir daqui entra o câmbio flutuante até como uma das premissas para a FMI conseguir emprestar dinheiro. Outra foi a questão do Lula, né? Quando foi a primeira eleição dele. O mercado ficou com muito medo do Brasil virar socialista e etc, e etc. Eram medos que paravam na época e a gente viu uma alta aqui forte. Outra alta forte aqui foi essa daqui, ó, quebra do subprime americano. Né? Outra alta forte foi crise fiscal no governo Dilma, quando o Brasil, pela primeira vez, para de gerar superávit primário e passa a gerar déficit primário, algo que só foi revertido em 2022 e agora voltamos ao déficit primário a partir de 2023. Outra desvalorização foi com a pandemia aqui, né? Que também traz problemas fiscais. E agora o pessoal está falando muito porque a gente vê aqui uma alta muito forte do dólar, principalmente aqui nesses últimos 6 meses, a gente pode até considerar o último ano como um todo. Se você pegar esses períodos aqui, ó, eles são períodos curtos,
né? Se você comparar, por exemplo, com um período desse aqui, ó, de dólar em queda, de dólar em queda, de dólar em queda, de dólar em queda, por exemplo, né? Então, o que acaba acontecendo aqui? Qual é o grande problema? O grande problema é que o mercado ele vai tender a olhar sempre movimentos mais bruscos, né? Quando uma ação ela cai, ela costuma cair muito forte, né? Quando o Ibovespa tem uma correção igual aconteceu na pandemia, ela cai muito forte de uma vez só. Então, que ela caiu em um mês, ela demorou depois o quê? 12 meses, 10 meses para recuperar. Então, o mercado ele acaba olhando esses movimentos mais bruscos. Então, a primeira coisa que eu quero falar lá para o nosso colaborador aqui, né, que fez a pergunta, é que o dólar não sempre sobe. Mas você sempre tem que estar preparado para uma estilingada do dólar, porque ela acontece. Tá? Então, se na bolsa a gente fala que as ações sobem de escada e descem de elevador, no dólar é o contrário, né? Elas descem de escada e elas sobem de elevador. Ou o vocabulário técnico de quem investe em opções, né? A gente protege nas ações o put side, que é a queda, né? Que são as puts que protegem a queda, e no dólar você tem que proteger o call side, que é o lado da alta do dólar. Tá? Mas passada essa parte técnica aqui, vamos aprender agora por que o dólar, ele no longo prazo no Brasil, ele sobe. Tá? Primeira coisa que é importante a gente deixar claro é que o dólar ele não sobe sempre contra qualquer moeda. Tá? Se eu botar um gráfico aqui agora, por exemplo, de dólar contra euro, você vai ver que ao longo do tempo o dólar ele não sobe, né? Você vai ver que o dólar mais ou menos mantém um valor constante ao longo do tempo. Ó, a gente está vendo aqui, ó, que já vai abrir o gráfico. Ó, se eu botar o máximo aqui, ó, a gente vê que o dólar, ó, ele tem momentos que ele sobe, que ele cai contra o euro, e você vai ver que ele hoje está em 0,97 euro aqui, mas você vai ver que ele fica mais ou menos nessa mesma faixa. Você vê que é diferente do real, que tem uma tendência para cima. E aqui a gente está falando de euro, né? Quando começou o euro realmente? Ali em 2002, que foi a adoção da moeda do euro lá na Europa. Então você vê aqui que ela fica parada. Se eu botar aqui o dólar frente à libra esterlina, por exemplo, Great British Pound, e eu botar o máximo aqui, ó, você vai ver que também tem uma tendência muito mais flat, né? Aqui você vai ver talvez uma alta nesses últimos 15, 20 anos, mas é algo muito mais flat aqui, é muito mais diferente do que acontece no Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou botar o dólar contra o real nesse momento aqui, só para a gente ter um comparativo. Vocês vão ver que é algo que sobe muito mais aqui. Olha como é que sobe, ó, é igualzinho aquele gráfico que eu mostrei agora do Excel. Tá? Então, o que acaba acontecendo? O dólar ele não sobe porque ele é uma moeda super forte e porque é impossível você ganhar do dólar. Tá? Ele sobe porque existem condições em determinados países que fazem com que a moeda perca valor. E aí, por que a moeda perde valor em um determinado país? Né? A moeda perde valor em um determinado país por causa da inflação. Tá? E a moeda perde valor nos Estados Unidos também por causa da inflação. Tá? Se eu botar aqui, por exemplo, o ouro, você vai ver que o dólar ele perde valor frente ao ouro. O ouro, ao longo do tempo, ele sobe. Tá? Então, os Estados Unidos ele também tem inflação. Então, o que é a inflação em última instância? Né? A inflação é a quantidade de moeda que você tem no meio circulante. E essa quantidade de moeda no meio circulante, ela deveria crescer
de acordo com o crescimento da economia. Só que nem sempre o país ele consegue crescer de acordo com a economia, porque às vezes ele tem pautas sociais, às vezes ele tem uma dívida para pagar, às vezes ele quer aumentar gasto público, por exemplo, para antecipar alguma coisa que seja necessário para a população. Então, esses valores acabam subindo. Então, você vê que hoje o Brasil, por exemplo, ele tem dificuldade de manter uma inflação no mesmo nível dos Estados Unidos, né? Seja por questões tributárias, questões do próprio sistema brasileiro, que é mais indexado, por exemplo, que traz alguns resquícios da época da hiperinflação do Brasil, mas a gente vê que o Brasil hoje tem uma meta de 3% que ele não consegue bater. Eu costumo dizer que a meta do Brasil não é 3%, a meta do Brasil é 4,5%, 5%, porque é isso que o Brasil consegue manter no longo prazo. Se vocês botarem na calculadora do cidadão os últimos 10 anos, 15 anos, vocês vão ver que é 5,9%, 6% mais ou menos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a meta deles é 2%, por enquanto eles não estão conseguindo bater, mas fica mais próximo de 2%, de 2,5%. Então, os Estados Unidos aumentam o meio circulante deles a uma taxa menor do que o meio circulante aumentado no Brasil. Logo, o que acaba acontecendo? A moeda do Brasil precisaria se desvalorizar ano a ano em relação aos Estados Unidos. Agora, como nós bem sabemos, o mercado ele não é linear, né? Ele não é aquela coisa, a inflação dos Estados Unidos subiu 0,2, a do Brasil subiu 0,5, opa, o dólar tem que sair 0,3 para cima. O mercado, assim como ele antecipa nas ações uma piora dos indicadores ou uma melhora dos indicadores, ele também antecipa no dólar, na moeda, né? Então, quando o Brasil teve essa queda aqui, ó, toda, muito forte aqui, ó, o Brasil não melhorou tudo isso. O que estava acontecendo? O mercado estava precificando que a moeda brasileira, talvez ela conseguiria ter uma paridade, por exemplo, com o dólar, porque o Brasil tinha lá as suas forças naquele determinado momento. Então, talvez o Brasil conseguiria ter uma moeda que ficasse de pé igual o euro fica, igual a libra esterlina fica também, um pouco menos, mas fica também. Então, a gente estava observando algo nesse sentido, né? E aí o mercado antecipava. Talvez quando chegou aqui em 1,50 ou aqui em 1,70, por exemplo, o mercado precificava que o dólar de verdade deveria ser 2,40, 2,30, mas ele deveria cair. E agora, talvez o mercado esteja ali com dólar a 6, mas ele sabe que o ideal seria 5. Mas ele já antecipa 6, por quê? Porque com as condições fiscais do Brasil, vai acabar tendo a inflação nos próximos anos que vão levar essa diferença de inflação para 6. Então, você tem uma certa antecipação no dólar também, tá? Então, é mais ou menos por aí. O que acaba acontecendo? O câmbio, ele nada mais é do que a diferença de inflação entre os países. E o ideal, aí sim, é você pegar um período muito extenso. Infelizmente, no Brasil, eu só posso pegar desde 94. Tá? O ideal, nesse caso, seria eu pegar 100 anos, tá? Para eu fazer esse estudo. Mas eu consigo pegar desde o início do Plano Real, são 30 e poucos anos. Já é um bom estudo para a gente fazer. E aí acaba que acontece o seguinte, o Brasil ele tem alguns índices de inflação, né? E eu não discordo de nenhum deles, tá? Mas a gente tem o IPCA, que é o índice oficial, e o IGPM, que talvez seja o principal índice medido por uma não instituição pública, né? Que é pela Fundação Getúlio Vargas. Então eu coloquei aqui os dois indicadores. Eu botei o IPCA Brasil, botei o IGPM Brasil e botei o IPC dos Estados Unidos, que é o CPI, né? Mas não é o Core CPI, é o CPI mesmo. Tá? Não é o núcleo da inflação, é a inflação aqui. Então eu tenho aqui dados, ó, só para vocês verem, desde 1994, de todos esses indicadores aqui, né? Você vai ver aqui, ó, inflação dos Estados Unidos, inflação do Brasil. Aqui a gente tem o dólar em cada um dos meses, né? E aqui a gente tem o início do real, cada um deles sendo né? Como se cada um deles fosse R$ 1. Então, o que a gente calcula aqui? Né? Nessa coluna laranja, eu tenho os dados de inflação de dólar, de inflação e do IGPM.
Aqui eu tenho os dados da diferença do IPCA e diferença do IGPM. Essas médias aqui eu tenho que atualizar, porque o vídeo anterior que eu fiz isso foi em 2020. E detalhe, né? Em 2020 o pessoal quis que eu fizesse um vídeo sobre isso. Por quê? Porque a gente viu aqui, ó, outra alta do câmbio, né? Foi essa alta daqui, a de 2020. Né? Quando vão querer que eu faça outro vídeo desse? Quando tiver uma outra alta dessa, né? Aqui na frente vai ter uma outra alta dessa. Aí vão falar, pô, por que o dólar sempre sobe, etc. Né? Então, sempre que vão me pedir um vídeo desse é porque, em tese, o dólar subiu muito. Né? E aí aqui a gente consegue calcular, ó, do IGPM, por exemplo, 0,5% ao mês acaba tendo de diferença entre a inflação dos Estados Unidos e o IGPM. Do IPCA, 0,37% de média ao longo do tempo. E aí aqui o que eu fiz? Eu peguei essa diferença aqui entre os dois e calculei qual deveria ser o dólar justo pelo IPCA, qual deveria ser o dólar justo pelo IGPM e qual é o dólar de mercado. Né? Sabendo que a gente ainda não tem dados do IPCA de dezembro, então aqui no IPCA de dezembro eu botei a estimativa dos analistas. Tá? Eu estou gravando no dia 9 e o IPCA sai no dia 10. Vocês, quando virem o vídeo, já vai ter o IPCA, mas se vier 0,60 ou 0,50, não vai mudar muito esse 3,90, vai virar para 3,91. Então eu consigo tabular aqui o gráfico. Tá? E esse gráfico aqui, para mim, é a grande conclusão do vídeo de hoje. A gente consegue ver quando o mercado está antecipando, por exemplo. Então aqui, na época que o Lula foi eleito, existia uma antecipação de um certo pânico. Da mesma forma como quando o Brasil estava muito bem ali do boom das commodities, tinha uma antecipação de uma grande euforia. Assim como aqui no período da Dilma, no início, em que o Brasil começou a mostrar que ele poderia ficar de novo com as contas públicas equilibradas. Né? Aí, na pandemia, a gente teve um iniciozinho ali de antecipação e que foi correta, né? A gente vê que teve uma inflação maior mais para frente. Agora, o dólar de hoje, se você pegar contra o IGPM, por exemplo, ele não é um dólar caro. E talvez seja essa a primeira conclusão desse vídeo de hoje. Cara, o dólar de hoje, ele não é um dólar caro. Se você parar para olhar o IGPM desde o início do Plano Real contra o CPI dos Estados Unidos, tirar a diferença entre eles e jogar no gráfico, você vai ver que o dólar, pelo IGPM, deveria estar no ponto que ele está. Tá? Contra o IPCA, ele deveria estar em R$ 3,90 e não em R$ 6,00. Então, ele teria uma grande queda. Agora, você vê que nos últimos 5 anos, o dólar não tem ficado abaixo do IPCA. A última vez foi ali em 2017, 2018, 2019. Tá? Então, o que eu posso imaginar aqui? Eu posso imaginar que um bom preço de dólar seria mais ou menos o meio dos dois. Né? Entre 6,15, 6,20, 3,90 vai dar um preço mais ou menos por aqui, uns R$ 5,00, 5,05. Né? Esse seria o preço bom do dólar. Agora, o que o dólar a R$ 6,00 ele está precificando? Algo similar ao que aconteceu aqui na pandemia. Ele está precificando que logo a seguir vai haver uma inflação no Brasil muito maior do que a inflação dos Estados Unidos. E isso é a segunda conclusão desse vídeo de hoje. Se a primeira é que o dólar não está caro, a segunda conclusão é que o problema fiscal brasileiro nesse momento faz com que o juro nos Estados Unidos esteja em queda e o juro no Brasil esteja em alta. Por quê? Porque a inflação dos Estados Unidos está em queda e a inflação do Brasil está em alta. Então, se a inflação do Brasil for para 6,5%, 7%, 7,5%, como já tem gente no Boletim Focus falando na distribuição de frequência, e os Estados Unidos forem para 2,5%, o Brasil já para 2,5%, você já perde 5% desse alvo aí. Então, esses R$ 5,00 aí já virariam 5,25, 5,30. Né? Até recuperar demora um tempo. Então, o mercado já coloca uma antecipação. Né? Se porventura o IGPM subir 10%, 15%, 20%, é exatamente essa antecipação que a gente já está falando. Tá? Então, eu acho que essas são as duas grandes conclusões desse vídeo. A primeira é que o dólar não está caro.
E a segunda, que no fundo o mercado está só antecipando uma inflação maior do Brasil em relação aos Estados Unidos agora nesses próximos anos. Agora, o que pode fazer o cenário do dólar inverter, né? Ou seja, ele chegar em um ponto de equilíbrio e que comece a ter uma queda, né? Como a gente viu, a maioria das vezes tem queda o dólar, tirando alguns períodos de alta mais forte aqui. O que pode fazer isso é uma expectativa de que o governo, seja esse ou seja um próximo, ele vai conseguir ter uma austeridade fiscal maior e realmente um compromisso fiscal de chegar na meta de inflação de 3%. Se isso acontecer, a gente tem aí uns 15 a 20% de dólar aqui, ó, antecipado, que ele volta e regride para a média, né? Então, a gente tem aí uns 15 ou 20% de dólar para regredir para a média se tiver essa visão aí de algum governo de que a gente precisa ter austeridade fiscal, tá? O que a gente tem visto hoje no Brasil é o seguinte: a gente tem um Banco Central querendo bater a meta, querendo chegar na meta de inflação, e a gente tem um governo que não está nem aí para a meta de inflação. Ele quer chegar ali na meta do arcabouço, quer fazer o máximo possível de gastos dentro das regras do jogo, tá? Então aí fica complicado, porque aí você acaba que, para equilibrar essa balança, o Copom precisa puxar muito na parte monetária, na parte de juros. E mesmo assim a inflação acaba desandando, né? Porque a gente vê esse não compromisso fiscal. Então o game changer, né, que é a mudança de paradigma, vai ser exatamente quando tiver uma visão de uma possível austeridade fiscal e que o governo, não só o Banco Central, está incumbido também de atingir a meta. Agora, o cenário oposto, o que poderia fazer o dólar disparar para 7, para 8, para 9? Como eu falei hoje, o governo não está austero, ele não está com perspectivas de tentar bater a meta de 3%, porque a gente vê os gastos fiscais em alta. E, por outro lado, a gente tem um Copom que, sim, ele está muito comprometido com isso. Agora a gente teve uma mudança no Banco Central. Se a gente tiver agora um presidente do Banco Central que não esteja disposto a bater a meta, a gente passa a ter dois desequilíbrios, o fiscal e o monetário. Aí é o oposto, aí o dólar sobe e aí é sem limite para cima, porque a inflação ficaria sem limite para cima também, né? Se tivesse uma tentativa, por exemplo, não vamos subir tanto os juros, não vamos tentar diminuir o juro, porque senão a economia piora muito e aí atrapalha o emprego. Enfim, se isso acontecer, a inflação pode ir para 7, para 9, para 10, para 15, para 20, e aí esse diferencial entre a inflação do Brasil e a inflação dos Estados Unidos fica enorme, igual aconteceu na Argentina. A Argentina tem ainda inflação acima de 100% no ano, os Estados Unidos têm 2%, logo o peso ele se desvaloriza, dobra ou triplica a cada ano, por exemplo, porque tem uma desvalorização, tem uma diferença muito grande entre as inflações dos países, tá? E aí isso poderia acontecer com o Brasil se a gente tiver, além do governo não comprometido, a gente tivesse um Banco Central não comprometido também, tá? Acho que o dólar está bem precificado nesse patamar atual. Qualquer mudança em favor de uma austeridade faria o dólar cair. Qualquer mudança em prol de um desequilíbrio maior, seja fiscal ou monetário, agora porque mudou a presidência do Banco Central, faria o dólar subir ainda mais. Enfim, abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, o primeiro que eu gravei em 2025, então aproveito para desejar feliz ano novo e lembrando a vocês, não deixem de ficarem atentos para se inscreverem e para participarem do nosso workshop Renda Total, que vai ser ali por volta dos dias 21, 22 e 23 de janeiro. Quem tiver inscrito vai receber muito mais material. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.